Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Aprenda a Pregar 3.0 TV. Nós vamos falar sobre o assunto Não deixe o sofrimento de hoje acabar com o seu futuro. Bem, falar um pouco sobre o nosso curso, tá? Nós temos aqui 4 cursos importantes que nós queremos indicar a vocês. Um curso de escatologia bíblica, escatologia sem mistério, um curso básico de teologia que serve para várias convenções aí para ser consagrado a presbítero, a evangelista e também a pastor, são aceitos pelas convenções CONAMAD e também a CGEDB. E temos uma promoção, adquirindo tanto o curso de interpretação como o curso manual completo de pregador junto, você vai receber aí um desconto muito grande para que você possa aí desfrutar desse curso completo para você aprender a interpretar e também a organizar a mensagem bíblica. Bem, o nosso assunto de hoje é não deixe o sofrimento de hoje acabar com o seu futuro. Tá bom? Esse é o assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. Lembrando a você, se você quer já ir direto para o esboço, eu não recomendo, porque é importante você compreender a introdução para chegar ao assunto, a chegar ao esboço. Mas se você quiser ir direto ao esboço, nós vamos deixar aqui embaixo deste vídeo uma parte escrito episódio, aonde você pode ali ir diretamente ao esboço, ao corpo do sermão, ir direto à introdução e direto também à conclusão. Não deixe o sofrimento de hoje acabar com o seu futuro. Bem, o texto que nós vamos usar é o texto de Números, capítulo 14, o versículo de número 34. Que está escrito assim: segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representado em um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então é baseado nesse texto que nós vamos dar o seguinte tema: não deixe o sofrimento de hoje acabar com o seu futuro. A nossa introdução, nós vamos trazer hoje uma introdução contextual. O que é a introdução contextual? É uma introdução que vem contando a história para que nós possamos chegar ao lugar aonde nós vamos ministrar a palavra, ao lugar aonde nós vamos trazer a verdade central. E no contexto do capítulo de número 13, Deus falou para Moisés dizendo o seguinte: olha, envia homens para que espie a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Envia um de cada tribo dos seus pais, sendo o maioral entre eles. É interessante a gente observar nesse contexto, que se você ler aí Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22, e comparar com Números, capítulo 13, verso 1, você vai ver que em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22, Moisés fala que foi o povo que deu a ideia de enviar espias. Já em Números, capítulo 13, verso 1, ele está dizendo que o Senhor falou para Moisés enviar os espias. Como resolver essa contradição? É interessante observar que o povo tinha dado a ideia e Moisés foi perguntar para Deus se ele faria aquilo ou não. E Deus então confirmou com Moisés e disse para ele enviar os espias para observar a terra. E qual era a missão dos espias? Eles deveriam observar a terra, se o povo dessa terra era povo forte ou fraco, se era muito ou pouco, se morava em tendas ou em lugares fortificados, se a terra era boa ou ruim, se o gado era gordo ou magro, se as árvores eram de fruta ou era floresta, e eles tinham que colher um fruto e levar como testemunho. Essa era a missão dos espias. Eles deveriam fazer isso. Então, é importante nessa introdução você contar a história com mais detalhes, e isso é preciso você ler o capítulo de número 13 todinho para que você possa entender os detalhes. O relatório desses espias, eu estou pontuando aqui os assuntos mais principais que a gente leva e coloca no esboço, mas é preciso você contar toda essa história do capítulo 13.
O relatório deles é: a terra é boa, mas tem gigante. No capítulo 13, versículo 31 ao 33, eles começaram, 10 espias trouxeram uma palavra negativa, dizendo: a terra é boa, mas tem gigante, e nós não podemos subir contra ele, porque diante deles nós somos como gafanhoto, ou seja, somos como inseto diante dos olhos dele, diante também dos nossos olhos. Nós estamos nos enxergando como um inseto, como um gafanhoto, então nós não podemos vencer. Foi o relatório de 10 espias. Mas havia 2 espias, a saber, Caleb e Josué, que no versículo de número 30 do capítulo 13, e também no versículo capítulo 14, o verso 8 e 9, esses 2 espias trazem um relatório mais otimista, dizendo que era possível vencer, que se Deus agradasse deles, eles poderiam vencer e tomar posse daquela terra que o Senhor havia dado a eles. Como a gente pode perceber no texto, qual foi o acontecimento? O povo acreditou no relatório dos 10 espias, o relatório negativo. E com isso eles começaram a murmurar, o coração deles começaram a desfalecer, eles começaram a murmurar contra Deus, e eles tentaram levantar dentre eles um capitão para que eles pudessem voltar para o Egito. Eles desejaram voltar para trás, desejaram voltar para o Egito. E com isso, Deus então voltou para eles dizendo o seguinte: olha, esse povo é obstinado, esse povo é murmurador, eles não vão entrar na terra que eu havia prometido para eles. Eles vão morrer nesse deserto e não vão entrar na terra que eu prometi para eles. E é interessante que o versículo de número 34 do capítulo 14, que é o versículo que nós vamos basear esta mensagem, nós podemos observar que Deus diz assim: olha, por cada dia que vocês murmuraram, vai ser representado em um ano. Cada dia de murmuração, vocês vão sofrer um ano nesse deserto. E como foram 40 dias, eles ficaram 40 anos naquele deserto. A Bíblia deixa bem claro que Deus levava sobre eles as vossas iniquidades, ou seja, Deus via aquele pecado por 40 anos, a murmuração, a reclamação, naquele dia que eles estavam sofrendo, aquele dia que eles estavam diante de obstáculos e dificuldades, eles começaram a murmurar e acabaram com 40 anos do seu futuro. Eles morreram ali no deserto, ou seja, por causa do sofrimento daquele dia, por causa do desafio e as dificuldades daquele dia, eles destruíram completamente o seu futuro e não tomaram posse da terra prometida. Então a verdade central que nós vamos ministrar é: não deixe o seu sofrimento de hoje, os desafios de hoje, as dificuldades de hoje acabar com o seu futuro. Porque assim como Israel acabou com o futuro por causa da murmuração e da dificuldade que eles estavam vivendo naquele dia, muita gente hoje está destruindo o seu futuro porque não está sabendo lidar com o sofrimento de hoje, não está sabendo lidar com as dificuldades de hoje. Mas aí vem a pergunta para que a gente possa entrar na mensagem: como eu posso evitar que meu sofrimento atrapalhe o meu futuro? Essa pergunta é chamada de pergunta de transição. Ela vai te levar ao primeiro passo para que você possa entrar de fato no corpo do sermão. Então, como eu posso evitar que o meu sofrimento atrapalhe o meu futuro? Em primeiro lugar, entenda que nada é fácil para o povo de Deus. Como você pode evitar que o seu sofrimento atrapalhe o seu futuro? Entenda que nada é fácil para o povo de Deus. Deus deu a terra, mas o povo de Deus precisava tomar posse da terra da promessa. Deus havia dado a terra para esse povo, mas eles tinham que lutar, eles tinham que enfrentar as dificuldades, eles tinham que enfrentar os obstáculos. Nós temos que entender uma coisa, e aqui eu já trago uma aplicação para a sua vida. Nada na vida cristã é fácil. Nada é fácil. Tudo é através de guerra, é através de luta, é através de busca constante.
Deus tem promessa na nossa vida, mas nós temos que lutar para que essas promessas venham a se concretizar na nossa vida. Há uma guerra, há uma dificuldade, há um problema muito grande. E se você não entender que é preciso lutar para tomar posse da terra que Deus nos prometeu, para tomar posse das promessas de Deus, você vai acabar desistindo e comprometendo o seu futuro. Você vai acabar murmurando, reclamando, desanimando e com isso atrapalhando o seu futuro de ser um homem abençoado, um homem, uma mulher abençoado por Deus. Então, em primeiro lugar, como eu posso impedir que o meu sofrimento atrapalhe o meu futuro? Entenda que nada é fácil para o povo de Deus. Tudo que Deus tem para a nossa vida, nós conquistaremos através da luta, através da peleja e da guerra, e Deus nos garantirá a vitória. Segundo passo, seja animado nas batalhas. Como eu posso impedir que o sofrimento do presente atrapalhe o meu futuro? Aprendendo a batalhar de forma animada. O capítulo de número 13, o verso de número 30, nos diz a Bíblia que Caleb, ele disse, olha, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuímo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Quando nós batalhamos animado, a chance de vitória é muito maior. O texto sagrado deixa bem claro que se mostrarmos frouxo, desanimado, a nossa força será pouca. Então nós precisamos estar animado na batalha. Quando você observa a vida de Davi ao enfrentar Golias, quando o gigante correu para o lado de Davi, Davi também correu para o lado do gigante. Ele estava animado em combater aquele gigante e vencer aquele gigante. Então, em segundo lugar, você quer impedir que o sofrimento do agora atrapalhe o seu futuro? Então você precisa estar animado na peleja. Entenda que esta peleja vai te promover. Esta peleja vai te dar experiência. Foi Golias que promoveu Davi. Davi ficou conhecido em todo Israel através da peleja com Golias. Então seja animado na batalha, porque esta batalha é quem vai te levar à vitória na presença de Deus. Em terceiro lugar, seja otimista. O capítulo de número 14 e o verso de número 8 e 9 vai nos falar de Josué, dizendo, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá na terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não seja rebelde contra o Senhor e não temais o povo, não tenha medo do povo, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Josué, nesse ponto, nesse texto, ele está olhando do lado positivo da peleja, dizendo, se Deus agradar de nós, o Senhor vai nos dar vitória. O Senhor nos dará a terra que emana leite e mel. Esse povo, diante de nós que estamos com Jesus, estamos com Deus ao nosso lado, esse povo será apenas como pão. Ou seja, vencer esse povo será como tomar café da manhã. O texto deixa entender isso. Porquanto são eles o nosso pão. Ou seja, é como tomar café da manhã vencer esse povo. Então, sempre olhe para as suas pelejas, sempre ore para as suas dificuldades pelo lado bom. Tudo na vida tem os dois lados, o lado ruim e o lado bom. Basta que você aprenda a escolher o lado bom das coisas. A Bíblia deixa bem claro, Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8, ele disse, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda peleja, toda dificuldade que você está enfrentando, talvez neste momento, agora, coopera para o bem. Então, procure ver o lado bom de todas as coisas. Procure ver o lado bom, as experiências que Deus está querendo trazer para o seu coração através das dificuldades do presente. Fazendo isso, você terá mais ânimo, você terá mais força para combater as pelejas do presente e impedir que elas venham atrapalhar o seu futuro.
Em quarto lugar, entenda que Deus é o mesmo que te ajudou no passado. O capítulo 14, o verso 11 do texto está escrito assim: E disse Moisés: Até quando provocarás este povo? E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará esse povo? Até quando não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? O que Deus estava dizendo? Até quando esse povo vai me provocar? Será que eles não entendem que eu sou o mesmo Deus que operou no passado, os sinais que eu fiz no meio deles? Querido, você que ouve agora, eu sei que você já teve alguma experiência, as pessoas para quem você vai pregar já teve alguma experiência com Deus. E aqui é importante nós entender que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera agora. A Bíblia deixa bem claro que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nós precisamos entender que Deus é o mesmo que nos ajudou no passado. Em quinto lugar, entenda que não há vitória sem a presença de Deus. O capítulo 14 e o verso de número 40 ao 45, o texto deixa bem claro que Israel depois arrependeu, quando Deus disse para eles que eles ficariam andando pelo deserto durante 40 anos, e cada ano representava um dia da murmuração que eles haviam murmurado na presença de Deus. E é interessante a gente observar que eles resolvem então invadir a cidade. Sem Deus estar com ele, Deus avisa para Moisés: não deixe esse povo ir, que eu não irei com eles. E Deuteronômio capítulo 1, versículo 41 a 46, diz que eles foram e tiveram que correr dos moradores, porque Deus não estava com eles. Então entenda que não há vitória sem a presença de Deus. E a melhor coisa é você buscar a presença de Deus, é buscar estar em conexão com Deus, estar alinhado com os propósitos de Deus, para que você possa vencer as dificuldades do presente, para que você possa vencer os problemas que surgem na sua vida e assim garantir que o seu futuro seja abençoado pelo Senhor. Eu quero com isso concluir a mensagem. Na conclusão, eu coloquei dessa forma: o seu futuro depende de como você vai lidar com as dificuldades do momento. Entenda que é preciso lutar de forma animada e otimista. Entenda que o mesmo Jesus que nos ajudou no passado vai nos ajudar agora, porque sem ele nada nós podemos fazer. E depois é só fazer a chamada para a ação. Convide os irmãos a mudar as suas atitudes diante da dificuldade. Convide eles a crer em Deus e a renovar a sua fé no Senhor. Chame eles uma oração. Você também pode cantar um hino que fale sobre vencer as lutas, pelejas, dificuldade, e assim encerrar sua mensagem orando por todo o povo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.